Olá, boa noite a Boa todos. noite. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da nossa Casa Igreja Virtual. E você que está com a gente, que você possa compartilhar esse link para que outras pessoas também sigam sendo ministradas, abençoadas. Essa é uma ferramenta que o Senhor colocou no coração para que nós possamos entrar nas casas, continuar o trabalho que nós já executamos de casa à igreja. Então essa é a Casa Igreja que acontece na nossa casa, Isso. né, às quartas-feiras. E nós convidamos você a participar desse momento de comunhão com o Senhor, que você possa edificar a vida de outras pessoas. Aquilo que chegou até você, que não pare em você, né, amor? Amém, amém. Estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês, mesmo através da tela, né, mesmo através da internet, mas nós estamos muito felizes de podermos compartilhar com você a palavra que tem nos edificado, que tem feito grandes mudanças nas nossas vidas nessa noite. Então nós convidamos você para louvar o Senhor hoje e participar, que é onde tem um ou mais reunidos, ali o Senhor está presente. Então nós cremos que a presença do Senhor está presente. Na sua casa, convide quem está aí com você para receber essa palavra e ser edificado em espírito. Que nós possamos nos mover em espírito. Então vamos louvar o Senhor, vamos nos conectar. Isso, enquanto nós vamos tocando, louvando, você vai se conectando e que você nesse momento tenha essa liberdade do Espírito aí onde você está, se você está na sua casa, aí com a sua família, ou você está aí sozinho, mas se você nesse momento sinta-se com liberdade para adorar, para glorificar, a orar ao Senhor, a falar com Ele nesse momento, que nada te distraia, que nada venha roubar a sua atenção e desfrute daquilo que o Senhor tem para você. Amém. Amém? Amém. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Ainda que você não conheça o louvor, que você possa fluir em adoração. Oh, meu Deus, santo, santo. Tua graça me basta, firme estou em Ti, ó Cristo. Tua graça me habita, Teu favor se imparte em mim através de Ti. Cristo em mim é a força que atua, Cristo em mim é a esperança de glória, Cristo em mim é a força que atua, Cristo em mim é a esperança de glória. Manifesto, Senhor, Tua graça onde quer que eu vá. Manifesto hoje, Senhor, Tua graça onde quer que eu vá. Tua graça me basta, firme estou em Ti, ó Cristo. Tua graça me habita, Teu favor se imparte em mim através de Ti. Cristo em mim é a força que atua, Cristo em mim é a esperança de glória, Cristo em mim é a força que atua, Cristo em mim é a esperança de glória. Declare isso ao Senhor. Manifesto
manifesto, Senhor. Tua graça onde quer que eu vá, tua verdade é declarada, o teu reino se propaga e a igreja te adora em espírito, em verdade. Verdade é declarada, o teu reino se propaga e a igreja te adora em espírito, em verdade. Manifesto, Senhor, tua graça onde quer que eu vá. Manifesto, Senhor, tua graça onde quer que eu vá. Tua verdade é declarada, o teu reino se propaga e a igreja te adora em espírito, em verdade. Tua verdade é declarada, o teu reino se propaga e a igreja te adora em espírito, em verdade. Oh, Senhor, que aonde você estiver, que você possa dar liberdade para o Espírito Santo, para que Cristo adore através de você. Ele foi partido em nós para que Ele pudesse realizar milagres, prodígios e maravilhas dentro do seu lar. Você é esse portador do Cristo. Ele muda situações. Ele vai te levar a experimentar de uma nova vida do Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, Pai, graças eu te dou, Senhor, por cada um que está assistindo. Declaro, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade no interior de cada um. Declaro que eles são terra fértil, que aonde chegar essa palavra, que chegue o próprio Cristo, que eles possam ser impactados com a revelação de quem Tu és, Senhor. Que eles possam experimentar de Ti, que esse amor que nos constrange seja partido entre nós, Senhor, e através de nós. Declaro que em cada lar, Senhor, volte-se a viver o verdadeiro Evangelho, que seja sentida novamente a alegria da sua salvação, Pai. Declaro, Senhor, sobre as mentes que sejam levadas cativas agora à obediência de Cristo, que possa estar sujeito à voz do Senhor e que essa palavra venha dar fruto 100 por 1, que cada um que receber essa palavra, que possa chegar a mais 100 pessoas, em nome de Jesus, Pai. Cativo nós levamos todo pensamento que veio para distração. Se você está com a sua televisão ligada, isso vai te impedir de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que você possa se conectar com Ele nesse momento. Ele tem uma medida especial para você. Ele tem separado uma palavra. Ele está te convidando hoje para participar das experiências que Ele tem para você. Nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Te damos graças, pois sabemos que o Senhor já preparou os corações, já preparou as mentes e os lares para receber essa palavra que o Senhor nos entregou. Amém, amém. Amém. Que nesse mesmo Espírito nós possamos continuar a louvar o Senhor. Amém. A gente vai para a palavra, crendo que o Senhor já fez. Isso que nós vamos compartilhar é uma palavra que veio do Senhor para nós,
para que nós possamos compartilhar com vocês e sabemos que essa palavra vai gerar muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar falando um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado, né, nos nossos corações. E num período desse, nós se colocarmos, né, em base de Cristo, temos nele a nossa confiança, temos nele a nossa segurança, o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas, né? E nós vamos falar sobre a fé, né? A fé que é uma convicção que seguida de ação se concretiza em uma experiência, né? Ou seja, nós vamos falar, né, que a fé tem uma ação e o resultado é uma experiência. Então, nós vamos compartilhar com você aqui nessa noite. Sim. Muitas pessoas querem ter uma experiência com o Senhor, né? Buscam por uma experiência. Mas essa experiência, ela vem através do quê? Eu preciso ter uma fé que vai me levar a ter uma ação. E através dessa ação eu vou experimentar do Senhor. Né, amor? Uhum. Então, você pode se perguntar, né, o que é a fé? Em Hebreus fala, né, Hebreus 11, que a fé é a convicção, é uma certeza das coisas que eu não vejo. Ou seja, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova, né, a convicção de fatos que não se veem. Então, é eu crer no que eu não vejo. E isso para gente que vem de um sistema que eu tenho que ver para crer, para experimentar dessa experiência, eu vou ter que ter uma renovação da minha mente. Exatamente. Então, hoje eu convido você a participar dessa palavra com a gente, que você possa receber essa revelação, para que você tenha uma experiência com o Senhor vai precisar ativar a sua fé. Uhum. Né, amor? Exatamente. Te levar a ter obras. E te levar a caminhar, a se movimentar. Uma das coisas que a fé, ela tem nas nossas vidas, ela age nas nossas vidas, ela é uma fé que fala e que se move, né? Ela nos faz ter uma ação, uma atitude diante de uma situação, né? Como, por exemplo, se você acredita que vai chover, eu olhei para o tempo, eu acredito que vai chover. Você tem a convicção que vai chover, então o que você vai fazer? Você vai pegar um guarda-chuva, né? Você vai se preparar, vai pegar um guarda-chuva. Mas tem pessoas que olham para esse tempo, vai chover e falam assim, mas é rapidinho, então não vou precisar levar o guarda-chuva, acho que dá tempo, né? E chega numa situação dessa, ela acaba sendo surpreendida pela chuva e ela toda despreparada, né? Então, nós vemos 2 pontos aqui. A fé, ela também te ensina. Em alguns momentos você vai estar sendo surpreendido por uma ação sua, que acabou resultando num momento complicado. Mas depois você entende e aquilo te faz ter uma ação diferente, né? Então, a palavra do Senhor, quando ela entra nas nossas vidas, essa fé, ela faz uma ação na nossa vida e ela nos ensina, né, a caminhar segundo o que Cristo fala, né? Segundo a palavra do Senhor. E como ter, né, essa fé? Né? Como eu vou alimentar a minha fé? A palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, hoje você está exercitando a sua fé. Assim como para eu ter um músculo, eu preciso ir a uma academia, preciso malhar. Para eu ter fé, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. E isso que nós estamos compartilhando serve para nós. Nós temos experimentado dessa fé por ouvir a palavra do Senhor. Uhum. Né? E como que o Senhor vai se manifestar através de nós? Quando eu recebo a palavra e eu pratico essa palavra. E através disso o Senhor ele é glorificado. Amém. Amém? Então, quando nós ouvimos da palavra do Senhor, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, não é simplesmente você estar lendo a sua Bíblia e tendo ali as palavras e você repetir somente, mas você ter e crer em Cristo, e crer que Cristo que fará aquilo que vem dele mesmo. Então, em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 16 e 17,
né? Se você pode abrir a sua Bíblia onde você está. Ou anotar. Ou né? anotar também. A gente sempre orienta fazer as anotações. Porque sempre depois da palavra vem um play. Né? O Senhor ele vai te fazer experimentar dessa palavra. Então você vai receber uma palavra, isso vai ativar algo no seu espírito, que é a parte prática. Então quando você tem aonde você recorrer às anotações, isso vai te dar uma segurança, né, sobre qual palavra eu estou caminhando. Uhum. Sobre as suas ações, sobre as circunstâncias, uma determinada circunstância que você passa no seu dia a dia, determina o que você é ou o que você está dentro do seu coração. Então, se você tem o alimento que é Cristo e deixar que você se exercite no Espírito, o que vai sair de você é o Espírito, né? Aquilo que você está alimentando. Então, aqui em Colossenses, né, como falamos anteriormente, Colossenses capítulo 3, o versículo 16 e 17, diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, quando a palavra de Cristo habita ricamente, ou seja, abundantemente, né, grandemente em nós, nós temos uma ação de fé, né, e outras pessoas também receberão essa palavra, né, porque nós estamos em movimento e outras pessoas também se conectam com a gente, e nisso todos nós louvamos ao Senhor, damos glórias a Ele e temos ações de graças também ao Senhor. Que em tudo Ele siga sendo glorificado. Exatamente. Né? Nós começamos falando sobre o tema da ministração, né? A nossa fé vai nos levar a ter uma ação que vai nos levar a ter uma experiência. Então nós vamos citar 2 exemplos de pessoas que experimentaram do Senhor por ter se movido em fé, né? Eu vou te convidar aí em Lucas 5, né? É um texto conhecido que fala sobre quando Pedro se tornou um pescador de homens, quando ele foi convidado pelo Senhor a participar, a ter uma experiência dessa glória sobre a vida dele. Mas ele foi pego ali no momento de frustração. Então, a gente vai ler agora o texto de Lucas 5. Isso, Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 11, ok? Lucas capítulo 5, do 1 até o 11, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo.
De agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Amém. Nós preparamos 6 pontos em cima dessa ministração, né? O primeiro que mais nos chamou a atenção fala que haviam 2 barcos na praia. Uhum. E os 2 estavam voltando da mesma rotina de pesca durante a noite toda. E o que fez o Senhor escolher, né, o barco de Pedro? O que foi que tocou o coração do Senhor? Então, o primeiro ponto que a gente quer ressaltar é que as nossas frustrações vão impulsionar a ação do Senhor sobre a nossa vida. Então, imagina como que Pedro estava voltando, né? Quero te convidar a imaginar essa cena. Como que um pescador com uma equipe, né, com sócios, que vai a alto mar, trabalha a noite inteira, volta para casa sem ter suprido as suas necessidades. Então, aquele momento em que ele lavava a rede... Difícil, né? E ainda tem toda uma situação. Ele tinha pessoas que dependiam daquele sustento que ele não podia prover naquele momento. Verdade. Então, e trazendo isso para os nossos dias, quantas pessoas tem no nosso barco? Né? Assim como Pedro tinha pessoas no barco dele que estavam contando com aquela pesca, com o sucesso daquela pesca, quantas pessoas nós temos e nos fazemos responsáveis por elas? Né? Filho, famílias, funcionários. Então, para quem tem empresa, quantas pessoas estão dependendo, né, do seu sucesso? Né? Para você que é pai, que é mãe, o seu filho está dependendo de você. E como é frustrante a gente não ter o que entregar, mesmo tendo trabalhado duro a noite toda. Uhum. Então, imagino que quando Jesus pediu o barco a Pedro, pode ter vindo aquele pensamento que às vezes vem até sobre nós. Nossa, eu só quero ir embora. Quando alguém te convida para participar de algo que onde vai ser manifestado o Senhor, né? De um culto, de uma oração, depois de um dia de trabalho, quantos pensamentos vêm para que isso não aconteça, né? Eu só quero ir embora para minha casa. Eu quero descansar, estou muito cansado. Assistir uma novela, assistir um filme, e tudo mais. E Pedro, ele tinha ele era excelente no que fazia, né? Ele tinha os melhores barcos, as melhores redes, ele tinha ampla experiência com pesca, ou seja, tudo ele tinha a favor para ele poder ter uma boa noite. A frustração ainda é maior, né? Ainda a frustração é maior. Quando você domina o assunto e mesmo assim é improdutivo, a frustração ainda é maior. Mas o Senhor tinha separado para Pedro naquele momento uma experiência. Então ele entrou no barco de Pedro, né, pediu que ele afastasse para que ele pudesse ministrar a multidão. A gente leu que a multidão espremia o Senhor ali, apertava ele porque queria ouvir do Senhor. E eu vou te falar que mesmo nesses momentos em que você está passando por situações difíceis, há pessoas na sua volta, ao seu redor, que estão te apertando para ouvir o Senhor falar, para ouvir a palavra do Senhor, que você confesse, né, a certeza da sua salvação, que você confesse a certeza de que Deus, que o Senhor é o seu pastor e que nada vai te faltar, palavras que geram vida em outras pessoas. Exatamente. Então, eu imagino o quanto foi para Pedro, como foi frustrante essa pesca. Então, eu creio que o Senhor escolheu ele no meio dessa frustração para que ele pudesse ter uma experiência. Então, ele ouviu toda a ministração e fala que ao final da ministração, o Senhor fala para ele, tudo bem, agora, né, já terminei, já usei o seu barco, agora vai para da onde você veio, vai para o alto mar e jogue a rede. Então, o diálogo de Pedro foi um diálogo que expressou a frustração dele. Exatamente. Ele falou, mas poxa, trabalhei tanto, fiz tantas coisas, usei tudo o que eu tinha, tudo aquilo que eu sabia eu fiz e nada adiantou, né? Mas, o que ele disse? Sobre a sua palavra, eu vou. Eu vou lá. Eu vou então, lá. tipo assim, eu vou lá porque o Senhor falou, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Talvez Pedro tinha essa incógnita na vida dele, né? Ele já tinha tentado de tudo, ouviu a palavra do Senhor, amém, vamos lá fazer. E a palavra do Senhor tem esse poder.
ela dá vida em áreas da nossa vida em que a gente já não tem mais esperança. Então, eu te convido, né, que o Senhor possa ter liberdade de você poder participar, né, dessa palavra, que você possa experimentar desse Deus que te olha, que conhece a sua frustração, mas que também vai te honrar, que ele também, ele tá vendo tudo que está acontecendo, mas ele vai te usar e ele vai cuidar das demais coisas. Quando a gente se ocupa com as coisas do Senhor, a palavra fala que as demais coisas são acrescentadas. Então, virá os acréscimos do Senhor, aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados, a palavra nos garante isso. Amém. Então, eu sei que o Senhor tem uma medida especial para você. Vamos então, estamos aqui com 6 pontos, né, 6 que pontos. Nós encontramos nessa passagem de Pedro, que nos levaram a ministrar a nossa vida, e vamos para o segundo ponto, que após ouvir a palavra do Senhor, sempre irá te fazer ter uma ação para provar sua fé, e assim ter uma experiência com ele, assim como Pedro. Pedro, ele ouviu a palavra do Senhor, então ele teve que cumprir a palavra do Senhor, levar o seu barco até o mais fundo, jogar as redes. Ser obediente, Ser obediente, isso manifestou também nessa ação de Pedro. E no final ele teve uma experiência que jamais podia imaginar, né? Então, o terceiro ponto é que ele vai remover sua mente para ter acesso às novidades de vida que vem através de Cristo. Então, ele vai renovar a sua mente, para que você possa ter essa experiência através do Senhor. E essa experiência, ela vem para que outras pessoas possam ser abençoadas. Imagina o que aconteceu no barco após essa multiplicação dos peixes ali, multiplicação não, porque ele não tinha pescado, então, após esse milagre dos peixes. Então, fala que a rede chegou a ponto de estourar, que Pedro teve que acenar para os barcos vizinhos para que eles estivessem ali para socorrê-lo. Para ajudar ele, né? E eles participaram da bênção do Senhor. Então, por acreditar, por ouvir a palavra, por tomar posse, ele recebeu, né? Por isso que fala que a bênção do Senhor para a nossa vida, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Naquele momento, a bênção que Pedro recebeu foi uma bênção transbordante. Não parou no recalcado. E outras pessoas puderam participar dessa pesca. E aquilo que seria um suplemento, né? O que seria o do dia, se transformou em algo muito maior do que eles esperavam. Abundante, né? E com a renovação da nossa mente, em alguns momentos da nossa vida nós ficamos muito cansados, nós ficamos frustrados, como Pedro, de tanto esforço, né? E experiências também anteriores que deram um fracasso, né? Que levaram você a pensar que já não tem mais jeito, que já não dá mais, não tem como mudar essa situação. Então, não deixe que essas coisas impeçam você de experimentar a Cristo, de experimentar o que vem da palavra dele, como Pedro também teve essa ação, como nós também temos essa ação de crer naquilo que o Senhor fala, se mover por aquilo que ele fala, porque tudo aquilo que ele fala, ele sustenta, ele cumpre, ele é fiel para cumprir. Então, se você que está aí cansado, se você está sobrecarregado, se você tem tantas frustrações e experiências aí na sua vida, independentemente da área que você tiver, não deixe que isso te impeça de experimentar a Cristo. Então, se permitir, participar, porque Pedro poderia ter falado, olha, por hoje já deu, vou tentar amanhã, mas ele se permitiu. Ele falou, não, peraí, se você está falando que é para eu ir, então, depois de tudo isso que eu recebi no meu espírito, né, toda essa ministração que aconteceu aqui, eu tô indo, eu vou. Então, ele experimentou. E esse é o quarto ponto que nós temos para ressaltar, né? Quando a gente experimenta o Senhor da palavra, o Senhor nos fala experimentar dessa fé, porque isso vai ativar a nossa fé, né? Nós lemos que
a palavra, a fé vem através de ouvir a palavra do Senhor. Então, sempre que houver uma palavra sobre a sua vida, também virá a parte prática, que é te fazer exercitar essa fé. Então, não basta abrir a Bíblia, né, e ler um versículo. Não. O Senhor te fará experimentar aquilo. E é isso que é uma revelação. É quando você recebe a palavra do Senhor, dá liberdade para que Ele dê o play ali, para que tenha a parte prática, e você vai ter uma renovação da sua mente. Exatamente. Em Lucas fala, né? Fala que Lucas 5, do 5 ao 6. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, e as redes dele começaram a se romper. Então, por eu andar sobre uma palavra do Senhor, né, por ele andar sobre a palavra do Senhor, ser obediente, ele pôde experimentar, não foi 3 dias depois, não foi um mês depois. Fala que a resposta foi ali imediata. Imediata. A quantidade de peixes, né, a bênção, o acréscimo do Senhor foi tão grande que as redes dele se rompiam. Né? O que poderia representar essa rede para nós, trazendo como nós trouxemos para os nossos dias atuais? Pedro, ele era um pescador, né, de profissão, e então ele tinha uma equipe, ele tinha o barco dele era a empresa dele, a rede dele era as ferramentas, né, de trabalho, era o que ele tinha para ir ganhar o pão dele. A segurança dele ali, o Senhor mostrou para ele que não é o suficiente, né? Que quando chega o acréscimo do Senhor, não tem como. É somente por ele e através dele, né? Através de Cristo. E então sobre, que nem estamos falando, andar sobre a palavra, o que o Senhor tem ministrado na sua vida? Pessoas que o Senhor já falou para você nesse momento de dificuldade que estamos passando, o Senhor tem falado. Ele sustentará os seus, ele cuida dos seus, e ele está totalmente disposto a se conectar com você, a se revelar ele, né, o Filho dele a você. Então tudo aquilo que o Senhor falou, ainda que as circunstâncias venham contra, essa palavra ela está movendo você, e ela te move, ela é a sua base. Então se a palavra de Cristo é a sua base, você experimentará os frutos dessa sua fé, os frutos da sua fé que é Cristo, e aquilo que Ele tem feito, tanto externamente quanto internamente, renovando a sua mente e você passando a caminhar com os olhos dele. Amém. Amém? E o que o Senhor tem te falado? Né? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente anda uma vida sem propósito, a gente vive, sempre está faltando alguma coisa. Se é um trabalho, arruma um trabalho, continua faltando. Se é dinheiro, vem uma bênção financeira e continua faltando. O que o Senhor tem te falado sobre essa ausência? Porque um filho, ele é dependente de ouvir os ensinamentos, a voz do Pai. Então, eu venho te falar que a comunhão com o Senhor, ouvir a palavra constante dele, vai te levar a deixar de ter esses vazios, de deixar de ter essa falta de experiência. Porque uma experiência, ela vem para te tornar cada vez mais apropriado daquela verdade. Então, se alguém pode me falar uma coisa, eu só vou ter aquilo como uma verdade quando eu tiver uma experiência. Então, que o Senhor te leve a ter essa experiência com Ele. Que você, no meio de tudo isso que nós estamos passando dessa pandemia, que, como diz aí o dito popular, né? De um limão a gente faz uma limonada. Que desse tempo que você está em casa, você possa ter tempos de intimidade com o Senhor. Não tem uma oração perfeita, padronizada, né? Perfeita tem, que é aquela que é de coração. Mas não tem um modelo de oração. A melhor oração é aquela que é sincera, que é aquela que é você se derramar para o Senhor. Fala, olha, Senhor, eu ouvi hoje falar de uma coisa que eu não entendi, mas eu quero experimentar do Senhor. Se é possível que o Senhor me acrescente fé, então que o Senhor acrescente essa fé em mim. Porque Ele vai te amoldar.
Ele vai te transformar. Amém. E o quinto ponto fala justamente disso, que toda experiência vai gerar uma mudança. Porque quando você experimentou, você teve uma experiência com Cristo, se você teve uma experiência com Cristo, você já não é mais o mesmo, né? Você já, a sua vida, nossa, não acredito, era assim. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo, meus olhos foram abertos, eu não imaginava que era isso o problema, eu não imaginava que Cristo era a solução, ou seja, você começa a ser transformado, né, por Cristo. Então, toda essa experiência com Ele gera uma transformação, gera uma mudança. Você já não agirá mais da mesma forma. Você vai ter também uma nova mente e caminhará sobre isso, né? Quando nós recebemos a mente de Cristo, nós passamos a entender, né? Passamos a ter as necessidades do Senhor, a nos ocupar com as coisas do Senhor. E o que para muitos seria uma bênção, passa para nós que temos a revelação de quem é o Senhor, a ser um acréscimo. E nós entendemos que nós já fomos abençoados em com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, você que está buscando a bênção do Senhor, eu quero te dizer que você já está abençoado, que isso já é um direito seu. Os acréscimos do Senhor, eles virão sobre a sua vida à medida que você se ocupe com as coisas do Senhor. Então, Ele vai entrar no seu barco, Ele vai usar o seu barco e Ele vai te usar para que outras pessoas possam receber ao Senhor através da sua vida. Assim como Ele usou o barco de Pedro para ministrar a multidão e logo depois veio o acréscimo do Senhor para a vida de Pedro, Ele vai fazer na sua vida, né? Uhum. E outro que a gente queria compartilhar, dar um exemplo, que também participou dessa experiência com o Senhor e teve a vida transformada, foi Paulo. Foi Paulo, né? Paulo, ele teve um encontro com o Senhor, né? Para quem vou dar um resumo da vida de Paulo, Paulo ele era um perseguidor da igreja, né? Ele era o melhor. Ele era o mais reconhecido, né? Gabaritado, né? Ele fazia isso e não era contra a lei. Ele representava a lei e ele estava ali para cumprir aqueles que cometiam as heresias, né, pela religião da época. Uhum. Mas o Senhor se revelou para ele. E o Senhor se encontrou com ele e falou: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele, na hora, teve uma revelação no espírito dele, porque ele teve uma experiência com o Senhor. E é uma outra coisa, depois que eu tenho uma experiência, eu passo a ter uma revelação. Exatamente. É pro próximo capítulo. É o bônus. É o bônus. Então Paulo teve uma experiência com o Senhor e ele teve uma revelação de quem era o Senhor. Uhum. E as escamas dos olhos dele saíram. Isso, ele foi cego, né? Ele perdeu, foi retirada a visão de Paulo. Natural, né? E ele foi levado, né, a Damasco e tudo, e teve Ananias, né, que também ouviu a voz do Senhor, dizendo para que ele fosse até uma casa. Ele deu todo o direcionamento para Ananias, para orar pela vida de Paulo, e Paulo teve as escamas dos olhos se caíram, né? E a partir de então ele se tornou Paulo. E aí teve seu nome transformado, teve seu nome trocado e toda a sua vida foi transformada para revelar a Cristo, e assim vai seguindo, né, a história de Paulo, né, de revelações profundas de Cristo. Nós temos dois exemplos, né? Então Pedro no Antigo Testamento, que ele teve uma experiência ali com Jesus. Novo Testamento. Do Antigo Testamento? Isso. Pedro... E Paulo do Novo Testamento, né? Pedro com Jesus ali diante de Jesus, caminhando com Jesus, e Paulo também estava com agora o Cristo em nós, né? Paulo tinha o Cristo na vida dele. Então, Pedro, de caminhar com Jesus, ele teve uma revelação. Paulo agora, com Cristo em nós, depois que ele ressuscitou e agora habita em nós, ele teve uma revelação, né? E ele passou a viver... Ambos passaram uma experiência com o Senhor. Sim. Com Jesus e um com Cristo, né? O Cristo glorificado. Mas ambos foram obedientes ao que Deus havia falado. Ananias, que foi o responsável por esse início de Paulo, que foi lá quem orou,
foi obediente à voz do Senhor. Se você pega todos os exemplos apresentados na Bíblia, são pessoas que se moveram em fé e experimentaram da fidelidade do Senhor. Então não tem como eu receber uma palavra, não me mover sobre essa palavra e esperar ter um resultado. A experiência virá pela obediência de ouvir a palavra do Senhor e pôr em prática, que essas são as ações. Então, às vezes você tem uma experiência com o Senhor de ouvir a voz dele, mas o que ele te falou você não acatou, né? Pode não ter tido uma ação, né? Isso não teve um segmento na sua vida. Amém? Então, toda experiência, né? Eu quero reforçar o ponto 5. Toda experiência que você tiver com o Senhor, ele vai te levar a ter uma mudança de pensamento, de comportamento, vai te levar, vai te transformar. As pessoas não vão te conhecer mais. Quando você tiver uma ação, vão falar, nossa, mas essa não é a Miriam, né? Essa não é a Miriam que eu conheço. Porque essa pessoa, né, se faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Amém? Então, Amém. que você receba essa palavra. E que, além da palavra que o Senhor está imprimindo no seu coração, que você possa também ser transformado através do ato da obediência, de ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor. Amém. E eu declaro que os acréscimos do Senhor chegarão sobre você, que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, se Ele for o seu pastor. Amém. Amém? Amém. Então nós estamos falando sobre 6 pontos que nós encontramos, né, nessa passagem de Pedro, né, com o lançar das suas redes e tendo a experiência com Jesus. Então nós vamos dar uma repassada antes de falar o ponto 6, né, para a gente ir encerrando, mas para quem está anotando, você pode recapitular com a gente aqui, né, no ponto 1, nossas frustrações impulsionam o agir de Deus, né, em nós e através de nós. E o ponto 2... Após ouvir a palavra do Senhor, Ele sempre nos levará a uma ação para provar a nossa fé e nos fazer ter uma experiência com Ele. Amém. Então, primeiro vai vir ao ouvir a palavra, depois vem a ação, e aí sim vem uma experiência com Ele. Amém. Amém? O terceiro ponto, né, com tudo isso, você terá uma renovação, né, na sua mente, para ter acesso, né, à vida de Cristo, à cultura do reino, e você se moverá por isso. O quarto ponto fala que se nós andarmos sobre a palavra do Senhor, nós experimentaremos do fruto da nossa fé. Então a palavra fala, crie, por isso falei. Você vai experimentar das coisas que você tem falado e declarado no Senhor. E o ponto 5, né, como falamos logo antes, né, toda experiência ela gera uma mudança. Se você teve uma revelação, teve uma experiência com Cristo, houve uma mudança em você, né? Você já não consegue ser mais o mesmo, né? Não a mesma consegue. pessoa. O próprio Pedro, né? Depois de todo o sucesso que ele obteve na pesca, porque imagino que uma pesca como essa não se teve mais ali. Depois de todo o sucesso que ele teve, ele não continuou um pescador, né, de peixes. Ele seguiu aquele que tinha feito o milagre para ele. Abandonou tudo, né? É específico, falando que ele abandonou, né, aquela profissão. Todo aquele peixe que foi no barco dele, ainda mais os outros que vieram junto, ele deixou tudo aquilo ali e seguiu, escolheu seguir a Cristo e viver aquilo que Cristo tinha falado, né? Amém. Então vamos para o último ponto, né, para nós irmos encerrando. Toda experiência não para em você. Tudo aquilo que você recebe, né, nunca é só para que você seja abençoado, para que você receba os acréscimos. Se hoje nós podemos falar de Cristo para você, foi porque lá atrás alguém renunciou à própria vida para que nós pudéssemos receber esse Cristo, fosse compartilhado em nós, para que hoje ele fosse através de nós compartilhado para você. Então, há sempre um propósito maior. Quando o Senhor ele entra num barco, quando ele entrou na sua vida, quando você recebeu o Senhor, o propósito é que você fosse transformado de glória em glória, né? Para que outras pessoas conhecessem o Senhor através de você.
Então o Senhor, ele pega os mais doidinhos, transforma, para que os outros de fora falem, não é possível. Mas será, né? Será? Será que é verdade isso? Como que eu é, vou né? lá, Vou lá conhecer, vamos ver como é que é, né? Exatamente. O Senhor vai fazer outras pessoas experimentarem dele através da sua vida. Amém. E nisso consiste a glória do Senhor, que não pare em você. Né? A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então por que brilhar? Para que outras pessoas possam contemplar a existência do Senhor através da sua vida. Para que você possa compartilhar o amor, incentivar as boas obras. Então esse é um tempo de pandemia que nós estamos passando e que o Senhor conta com você para ser portador de boas notícias. Boas notícias, de boas obras, né? Da palavra sendo revelada a essas pessoas que estão em um momento de muito desespero, né? E várias pessoas desesperadas nesse momento que precisam e carecem de uma palavra, né? Então você pode ser essa pessoa que até um simples ato generoso parece tão simples para você, mas para aquela pessoa vai fazer a enorme diferença na vida dela. E ela pode se achegar a Cristo, né? E conhecer a Cristo através dessa ação, dessa atitude. Amém. E nesse mesmo espírito de a gente falando sobre ter essa revelação do Senhor, essa experiência com Ele, nisso se cumpre o mandamento do Senhor, o segundo principal mandamento, né? O Senhor nos deixou 2 mandamentos. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso fala em Mateus 22. Então, o Senhor está te convidando aqui a exercitar, a exercer esse amor ao próximo. Então, se eu sei que a minha vida é uma carta lida, se a minha vida é um livro aberto para que as pessoas conheçam o Senhor, eu estou cumprindo o mandamento do Senhor, né? Que eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Se me convém, né? Receber o Senhor também convém ao meu próximo, a que esse amor se revele a Ele. E assim nós possamos ser um culto racional ao Senhor, para que nós possamos juntos, né, como medulas, exercer esse amor do Senhor, porque Ele é o nosso cabeça, mas nós somos o corpo. Amém. E esse corpo ativo, esse corpo participante, só se revela em nós através do conhecer a palavra do Senhor. Então hoje nós te convidamos, a gente vai cumprimentar o pessoal que se conectou, mas a gente ainda vai adorar o Senhor e estabelecer um novo tempo no reino. Um tempo de revelações maiores, um tempo de você que porta o Cristo. Se você ainda não recebeu o Senhor, que você possa confessar Ele na sua casa como seu Salvador. Pai, eu recebo o Senhor no meu coração. Eu quero participar desse amor incondicional, eu quero participar das boas obras, eu quero o seu acréscimo e a sua bênção sobre a minha vida, eu quero ser útil no teu reino. Então que você possa declarar palavras para o Senhor, porque esse é o seu culto racional, é quando você recebe essa palavra e ela se apropria de você, e Ele passa a viver através de você. Paulo falava, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Cristo possa habitar em você e se manifestar poderosamente. Que o Pai, quando olhar para a terra, que Ele possa ver Cristo em você, o Filho. Quando fala que Ele foi partido em nós, então hoje o Senhor, Ele já não olha a sua fraqueza, Ele já não olha a sua debilidade, Ele já não olha o seu vício, Ele olha o Filho dEle em você. E à medida com que esse Filho se manifeste e Ele cresça em você, essas coisas vão sendo deixadas de lado naturalmente, porque o nosso espírito necessita desse contato diário com o Pai. Ele necessita experimentar, né, da presença do Senhor. Isso o Senhor tem para você preparado. Eu sei que Deus vai se revelar para você e vai te fazer ter uma experiência ainda maior com Ele. E que Ele vai levar cativo todo o sentimento
que tem tentado te governar, de desespero, de falta de esperança. Eu declaro que o Senhor é a sua esperança. Nada te faltará. Ele te colocará sobre os pastos verdejantes. Aquilo que não chegou no seu coração ainda é o que o Senhor tem preparado para você. Então fique tranquilo. Se tudo está indo mal, né? Pedro experimentou do Senhor, teve uma experiência com Ele no momento de frustração. Então hoje é o momento do Senhor falar: Senhor, escolhe o meu barco, entra na minha vida, me leva para alto mar, me faz experimentar, até que minhas redes cedam, até que meu barco chegue a transbordar. É isso que o Senhor tem para você, uma vida abundante. Não é isso que você está vivendo agora, não é a sua realidade. Eu declaro isso em espírito. Não é a sua realidade. Se você está com depressão, se você está com sentimentos suicidas, essa não é a sua realidade. Cristo em você é a esperança da glória. Eu declaro que isso seja impresso no seu espírito e que ele passe a governar o mais profundo do seu ser. Ele não quer um espaço na sua vida. Ele quer ser a sua vida. Então que ele possa ter liberdade no seu interior, que leve cativo tudo o que veio para que você não experimentasse, para que você não ouvisse essa palavra hoje. Nós glorificamos ao Senhor, porque Ele escolheu o dia de hoje para reafirmar o amor dEle sobre as nossas vidas, para declarar que há experiências de vida. Ele vai nos levar a experimentar essas novidades de vida que é possível só através dEle. O Senhor já entregou para nós todas as bênçãos através de Cristo que foi partido em nós. Então, Senhor, que o Senhor possa abençoar poderosamente a cada um que está se conectando a esse vídeo, os que vão se conectar depois. Declaro, Senhor, que essa palavra possa vivificar os espíritos aflitos. Declaro a vida, a paz de Cristo. Declaro que o amor do Senhor invada os corações. Em nome de Jesus, Senhor, constrangendo, atraindo, que a tua graça seja abundante, Pai. Declaro que haverão experiências poderosas, experiências gloriosas em Cristo, através do ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor ative os espíritos agora, Pai. Que o Senhor acrescente o querer e o como fazer. Que aqueles que não sabem como começar, que o teu Espírito possa instruí-los e guiá-los a toda a verdade e a toda a justiça. Oh Deus, continua, Pai, a obra que o Senhor começou em nossas vidas. Nos faz lembrar da alegria da salvação. Nos faz sentir, Senhor, a adoção do Pai. Nos faz receber esse amor que nos constrange a sermos melhores, a sermos novos em Cristo. Que o Senhor possa ser a nossa vida e não só parte dela, Pai. Declaro novidades de vida, declaro experiências para todos nós, Senhor. Que você aí no seu lar possa receber o abraço do Senhor, receber o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que vai te instruir a toda a verdade e a toda a justiça. Você é a resposta de oração. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus e você é um filho de Deus. Declaro o teu Espírito ativado para receber essas revelações do Senhor. Que quem estiver no seu barco vai participar das bênçãos do Senhor, né? Dos acréscimos do Senhor. Amém e amém, Senhor. Nós seguimos te glorificando, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E será eternamente. Amém. Que a graça do Senhor invada o seu lar, o seu interior e siga te transformando. Amém. Nós somos da VMF, Visão Mundial para a Família. Então, você que se conectou com a gente, curta a página da igreja para receber as notificações dos vídeos. Nós estamos online de quarta
às sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, com a nossa reunião, às 10h30. Então, nós convidamos você a estar com a gente, e muito mais do Senhor será acrescentado sobre a sua vida. Começa um tempo de experiências com o Senhor. E a experiência virá através da fé, que virá através do ouvir da palavra do Senhor. Então nós esperamos você na sexta-feira. Sexta-feira, com o pessoal da VMF de São Paulo, né? Da Zona Norte. Da Zona Norte de São Paulo. O Denilson e a Silmara, né? Então se conecte na sexta-feira, a partir das 20 horas, né? E também nos vemos também aos domingos. No domingo, com os nossos pastores, né? Às 10h30. Então nós esperamos vocês a participar. Amém? Deus abençoe então. Fique com Deus. Amém. E tenha uma excelente noite para Um você. abraço. Tchau, tchau. Tchau.